fez com que eu me apaixonasse por isso aqui. Porque hoje sou bem sincero, eu tenho uma paixão pela Mux. A Mux é a minha vida aqui, são 46 anos aqui dentro, eu não me vejo fora daqui. Senhoras de idade me esperando com suco, com bolachinha, com pão feito. Às vezes eu chegava na casa de uma senhora lá, e ela fazia aquele pão de forno, sabe? Não, Alexandre, tu vai comer um pão com chimia, né? Então, às vezes eu estava aqui no escritório, né? E dava um problema, eu tinha que sair correndo, botar uma calça velha, uma coisa e ir para fazer para a rede, né? Só tenho que agradecer a Deus, a família, que minha esposa me deu muito apoio, porque tinha noites que eu saía de casa 2, 3 horas da madrugada com temporal, que ela ficava rezando em casa, né? A energia elétrica que você recebe em casa, ela é colocada em prática por um CNPJ. Mas, para ela chegar até você, vários CPFs foram sendo utilizados justamente para que isso acontecesse. Uma empresa que, seus 82 anos, né? Que para nós é um orgulho. Eu, desses 82 anos, estou há 46 aqui. Então a gente tem uma história longa, uma história que nos orgulha, né? Por representar essa empresa que hoje está no cenário nacional e sendo, pela ANEEL, botado como exemplo para as outras, pelo nosso índice de satisfação do consumidor, pelo nosso DEC, nosso FEC, que é o tempo e duração de atendimento, que é um dos mais rápidos, né? Então, para nós, isso aí, hoje, falar da Mux, até fica um pouco fácil, né? Pois é, a história da Mux, ela se confunde com a história de Itapejara. Ou eu até poderia dizer ao contrário, a história de Itapejara se confunde muito com a história da Mux. Realmente, nós aqui chegamos em Itapejara 11 anos antes de ser Itapejara. Aqui, quando foi instalada em 1944 nossa empresa, ele era um distrito de Passo Fundo, a Vila Teixeira. Então eu vejo assim que Itapejara hoje tem uma grande parte de crescimento através da luz elétrica, a energia que chegou em Itapejara. Que nós, relembrando e pesquisando, Água Santa e Charrua é um polo mais forte, com mais indústria, tinha indústria de avamata, indústria de farinha, tinha um comércio mais forte do que Itapejara. Isso ali nos anos 40. Nos anos 40 até 44, 45 aí, né? Aí no momento que veio a energia para cá, começou a canalizar o progresso para Itapejara, porque a energia elétrica, sabe, né? Ela tem a força motora mesmo, né? Que a própria indústria pode se fortificar em cima da energia. A Mux Energia foi abrindo caminho para o crescimento de Itapejara. Então nós íamos na frente abrindo a picada, que na época era bastante mato, para chegar ao progresso em Itapejara. E a gente tem esse orgulho, né, de ser itapejarense, ser uma empresa que foi criada aqui, se desenvolveu aqui e as raízes estão aqui com toda a nossa sociedade sendo pessoas daqui. Dá para imaginar a dificuldade naquela época justamente para levar energia para as famílias? Você imagina que eu comecei em 80 aqui e nós tínhamos bastante dificuldade, né? Você imagina lá em 44, né? A dificuldade de tu chegar a fazer um canal da usina que levava, canal de adução que levava até a usina, de 1.280 metros. Isso tudo no picão, no arado de boi, fazer uma barragem de pedra no rio para canalizar essa água direto para esse canal. Construir uma usina lá, os equipamentos eram tudo General Electric que vinha importados, né? Então chegavam aqui, o gerador veio de carroça até uma altura, né? Então tu vê, esse passo que esses pioneiros deram, e se hoje a gente não conseguisse manter essa empresa da maneira que está sendo, seria uma irresponsabilidade nossa, né? Falando assim do Afonso Mux, que foi o fundador, ele era uma pessoa que tinha o 4º ano primário, tá? E ele era uma pessoa que lia muito. Então ele lia muito em alemão. Vinha livros da Alemanha para ele. Ele trabalhou como mecânico, ele trabalhou como frentista de posto. E quando ele estava de frentista de posto, que ele recebeu um livro da Alemanha e ele começou a pensar em construir uma usina. Porque ele achava que era o momento esse que o Brasil precisava de energia, que no interior não tinha. Nós somos, acho que no estado, um dos poucos distritos de um município ter energia elétrica antes que os outros. Quando ele fez
a usina e conseguiu trazer energia até Tapejara, muita gente pegou energia, faceiro, tudo, mas tinha gente que não queria. Então ele fez instalação na casa, botou um medidor, né, e botou uma lâmpada, doou uma lâmpada para o pessoal experimentar a energia. Mas infelizmente teve gente que não quis, que preferiu ficar no tiareto, né, no lampiãozinho. Então não foi fácil, né, porque ele estava introduzindo um produto que esse produto ninguém tinha confiança, ninguém sabia como era, porque na época eu acho que poucos tinham visto energia elétrica, né? Então foi para até chegar a esse ponto, foi bem complicado. E outra coisa, toda a infraestrutura sem financiamento, tudo sempre que na época o governo não tinha essas facilidades que tem hoje, né? E ele conseguiu aos poucos ir implantando isso aí, crescendo. Tinha lugares que queriam energia, mas ele não tinha condições de levar até lá. Então aos poucos foi crescendo, né? Então ele foi percebendo que havia muitos desafios ali naquele momento, principalmente para levar a energia para pessoas que estavam realmente querendo ou que queriam talvez até expandir os seus negócios, as suas localidades. Então esses desafios ele foi ultrapassando cada um deles. Isso foi. Ele sempre foi de ultrapassar suas barreiras e sem medo, né? Ele sempre foi uma pessoa persistente. E através disso que ele foi conseguindo. E com a entrada do dinheiro que ele recebia da energia, ele investia. Então, porque para ele tirar dinheiro daquilo ali ficou muito difícil. Ele ficou tempo, até a esposa dele tinha ordenado, então ajudava na casa. E ele foi investindo nisso, né? Porque todo o material tinha que comprar, tinha ferro para fazer os equipamentos, transformadores, né? Depois de um certo tempo, que aqui era 6.200, foi 13.800, então teve que trocar poste, aumentar o tamanho de poste, cabeamento novo com bitolas maiores, porque a demanda foi aumentando. Chegou o ponto que a usina não tinha condições de suprir a necessidade, né? Aí em 63, 64... foi feito um convênio com a CE, que daí eles construíram a subestação aqui perto do Parque do Rodeio, e através dali nós conseguimos adquirir energia em 13,8. E aí que nós conseguimos 3 concessões, né? Nós temos concessões de transmissão, distribuição e produção. E isso, concessão federal, e aí que a empresa começou a decolar, porque aí nós tínhamos energia sobrando. Saltando ali dos anos 60, então, com essa parceria com a CE, para os anos 80, quando o senhor, então, entra na empresa. Como é que foi a sua entrada? Eu era do IBGE, aí eu saí do IBGE e vim trabalhar aqui. Trabalhava no escritório meio-dia, né? E meio-dia para a rede, nós éramos em 3 funcionários de rede. E tinha mais o seu Mário Doring, que fazia mais parte de ligação e parte que nós atendia a RGE, também, a CE na época. Nós prestava serviço de atendimento em Charrua e Água Santa, fazia cobrança, leitura, e os defeitos nós atendia lá. Então, às vezes eu estava aqui no escritório, né? E dava um problema, eu tinha que sair correndo, botar uma calça velha, uma coisa, e ir para fazer para a rede, né? Colocar uma calça velha. Porque a gente ia para a rede, ia fazer buraco, levantar poste, né? Porque a gente vinha meio ajeitadinho, né? Para o escritório, porque nós estava trabalhando aqui dentro. Mas de repente tu tinha que sair na chuva, no barro, né? E atender, arrebentava um fio, caía um poste, batiam nos postes. Então a gente sempre estava pronto, né? Então aqui dentro do escritório nós tínhamos 2. Era eu e o Augusto Esbardelotto, que ficou muitos anos conosco aqui, mais de 40 anos também. E aí a gente já saía para a rede. E aí nós éramos só em 13, e a partir de 80 a empresa começou a crescer. Daí em 82 começou os loteamentos, né? A gente começou a reestruturar a forma de trabalho, a forma de veículos, né? E que nós tínhamos uma picape velha com um cambão para puxar com o reboquinho, e era um gasto excessivo de combustível. E a gente foi reestruturando e chegamos hoje com 10 viaturas e uma moto e 25 funcionários, 26. E então esse aí a gente tem uma história de 80 para cá que dá quase para escrever um livro, né? Faríamos 3 livros, né? O início da MUX, depois ali a partir dos anos 60 a parceria com a CE e depois com a sua entrada, que vocês precisavam colocar roupa velha e que tipo de equipamento vocês usavam? Não, na época não tinha EPI, né? Não tinha nada, a gente ia... Eu até
fazer buraco, botava um meião de futebol nas mãos, porque eu estava fazendo bexiga grande, né? Mas é uma história que ficou na vida da gente, que marcou, e hoje eu sinto orgulho de ter passado por aquilo, porque eu acho que me engrandeceu dentro da empresa, me mostrou um caminho e fez com que eu me apaixonasse por isso aqui. Porque hoje eu sou bem sincero, eu tenho uma paixão pela MUX. A MUX é a minha vida aqui, são 46 anos aqui dentro, eu não me vejo fora daqui. Né? Então a gente, através dessa história, desse tempo que a gente passou aqui, foi vitória minha e da empresa. A empresa me proporcionou isso para mim fazer. Só tenho que agradecer a Deus, a família, que a minha família, a minha esposa, com certeza me deu muito apoio, porque tinha noites que eu saía de casa às 2, 3 horas da madrugada com um temporal desse, como está dando aqui, e eu sei que ela ficava rezando em casa, né? Porque a gente entrava dentro de uma subestação aí, em curto-circuito, fogo para todo lado, trepando em poste de madrugada. Então tudo isso eu fiz. Eu já aqui em Itapejara subi num poste para trocar o fusível, pilchar de gaúcho, saí de um rodeio às 2 da manhã, na esquina do Cadini. E naquele posto, aí no posto do Caninha tinha aquela plataforma lá do Guine, e eu vim de smoker. Eu saí de um baile debutante no comercial e vim trocar o fuzil aí, né? Porque eu fazia plantão 24 horas, né? Todas essas histórias aí, acho que me engrandeceu e engrandeceu o nome da empresa. Porque esses prêmios que nós vamos tendo, que são 11 consecutivos e 2 alternados, isso não foi conquistado agora. Isso vem conquistando dentro de uma história desde 44. Então, porque você não ganha um prêmio de um ano para o outro. Isso é uma história que você cria, você desenha ela, você respeita essa história e faz com que o teu cliente respeite essa história e admire. Em Biaçá eu fazia cobrança, casa em casa, com uma pastinha e um carimbo. Eu cobrava, às vezes encontrava um na rua, ele queria me pagar a luz, eu carimbava, botava a conta na perna e carimbava. Então, em Biaçá eu passei casa em casa várias vezes. Onde eu almoçava era num barzinho lá que tinha, né? Eu almoçava lá em Biaçá. 11h15 ia para lá. Aí eu já sentava numa mesa bem no canto, ali eu cobrava 15, 20 contas. Porque o pessoal ia tomar um aperitivozinho dele, nós já sabia, ele já sabia que eu ia estar lá, né? E já me pagava uma luz lá. O senhor era bem recebido por essas pessoas quando ia cobrar, quando ia fazer a cobrança? Cara, coisa mais linda do mundo. Eu tinha casas, senhoras de idade me esperando com suco, com bolachinha, com pão feito. Às vezes eu chegava na casa de uma senhora lá e ela fazia aquele pão de forno, sabe? Não, Alexandre, tu vai comer um pão com chimia, né? Então eu tinha esse convívio com essas pessoas lá, né? E como tive em Água Santa, quando ia casa em casa lá também, charrua. Então toda essa história longa aí, a gente começa a recordar, cara, a gente fica meio saudosista, né? Eu imagino. Agora, presidente, o senhor seria um profissional diferente e até exerceria esse cargo de presidente diferente se o senhor não estivesse passado por toda essa história, se o senhor não estivesse estado na linha de frente, fazendo as cobranças, conversando com a comunidade, enfim, fazendo esse trabalho de corpo a corpo mesmo. O senhor seria um presidente diferente? Com certeza, eu acho que seria. Talvez não no nível que eu estou hoje. Porque, sem modéstia, né? Porque eu sei o que o meu funcionário está subindo lá em cima fazer. Eu até 2014, eu tinha uma caminhonete maior, eu tinha o meu cinto, meu capacete, o capacete eu tenho ainda, né? Meu cinto, meus ganchos, meus trepos para subir nos postes, eu subia. Se precisar, não, aí você não sai, não, desce que eu vou, né? Mas hoje não, porque o meu joelho já não me ajuda, mas não tenho mais idade para isso, né? Mas com certeza me fez uma pessoa diferente, eu conheci lá de baixo. Eu sabia como é que se abre um poste, o sofrimento que é isso, o que para chegar até ali. Então eu tenho certeza que me engrandeceu essa parte mais difícil, a parte mais operacional que eu peguei, mais como se diz, na cavadeira mesmo, né? Eu erguei o poste à mão. Isso me trouxe, acho que muita diferença. Muito melhor administrativamente por eu conhecer o trabalho. Eu vejo que às vezes a dificuldade do meu pessoal é bastante.
Eu sei que sair de madrugada com temporal é complicado, porque eu tive lá, né? Então tudo isso me trouxe essa vivência, essa maneira de administrar. Presidente Alexandre, o que dá para esperar nos próximos 82 anos, hein? Como eu gostaria de estar daqui a 82 anos, né? Eu espero que daqui a 82 anos, o que nós estamos vivendo hoje esteja muito melhor, né? Crescimento grande de Tapejara e Ibiaçá, que são as duas cidades que nós atendemos, e eu gosto das duas cidades, e que um pouco desse legado que eu estou deixando hoje, e o tempo que eu ficar, que seja seguido, com respeito, com honestidade, com sinceridade, com a nossa visão de crescimento, e principalmente o respeito com o nosse consumidor, que o consumidor nosso é o nosso motor, né? Então eu tenho um respeito muito grande por ele. Presidente, muito obrigado por receber o Olhar da QRS na sua sala, para conversar, fazer esse bate-papo muito rápido aqui, porque é uma história que não se conta tão rapidamente assim, mas enfim, esse legado eu tenho certeza que ele vai ficar, e ele está ficando aí ao longo da história, então muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês, e é um grande prazer recebê-los. Grande satisfação ter vocês.